Eu vou abrir aqui só para mim. Então, nessa noite, teremos a alegria de receber Viviane e Hugo Caixeta para reflexão sobre o poder da oração. E a Viviane é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias há 27 anos, serve como secretária da Cidade de Socorro. Ela é esposa, mãe de Miguel e Valentina. Ela é coage parental, certificada em ABA e é estudante de terapia ocupacional. Sua experiência como mãe de uma criança autista fortaleceu seu desejo de ajudar famílias e acompanhar mensagens de fé, esperança e perseverança em Jesus Cristo. Hugo que também ele é membro da igreja há 27 anos e atualmente serve como líder de história da família, profissional de marketing com ampla formação e experiência na área. Dedica-se a ajudar pessoas e a descobrir suas raízes familiares e a se aproximar das bênçãos do templo. Juntos administram o grupo do WhatsApp, Escrituras Sud, citações diárias que compartilha mensagens inspiradoras para fortalecer a fé e incentivar o estudo do Evangelho. Como casal, procuram edificar seu lar sobre os princípios do Evangelho, restaurado e compartilhar esperança e fortalecimento espiritual. Nessa noite, eles nos ajudarão a compreender como a oração pode fortalecer nossa fé, trazer paz, aproximarmos do Pai Celestial e transformar nossa vida diária. Sejam muito bem-vindos, né, Viviane e Cacheta. Agora é o tempo todo de vocês. Obrigada. Só só uma Obrigado. pergunta que, só uma pergunta que Ah, eu gostaria de fazer para vocês. Vocês gostariam que a gente perguntasse durante a fala de vocês ou depois? Fiquem à vontade. O que vocês decidirem, para nós está tudo bem. Podem levantar a mão, nós vamos fazer algumas enquetes também no chat. Fiquem à vontade, tá bom? Vai ser muito bom ter essa conversação, né? Igual a oração, que é uma conversação entre nós e o Pai Celestial. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvidas, tá bom? E é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite, né? Muito bacana, a gente ficou muito feliz. A gente esteve participando aí da última live, foi bem legal também. E estamos muito animados para falar com vocês, estar aqui, compartilhar essas inspirações que nós tivemos, né? Nós ponderamos muito sobre o tema e vai ser o poder da oração e deixar as redes que nos prendem. E vamos realmente colocar enquetes para vocês no chat, tá? Quando a gente colocar, a gente vai dar um tempinho para vocês ponderarem aí, vai ser algo mais dinâmico. Tudo bem? Então, bora lá. Morzão, bora. Hoje nós vamos falar, né, começar com o poder da oração, que nada mais é do que uma conversa entre os filhos do Pai Celestial e ele. Então, uma conversa direta que nós temos com o Pai Celestial. E Jesus Cristo, quando ele veio a essa terra, ele nos ensinou a orar com a oração universal, que é o Pai Nosso, né? E eu gosto muito do começo dela, que é Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. Muitas vezes na oração, a gente quer que o Pai Celestial ele faça a nossa, e a gente esquece que tem que ser feita a vontade dele. Porque o Pai Celestial, ele sabe de todas as coisas. Eu aqui em casa sempre falo que o Pai Celestial, ele vê, ele ouve e ele sabe tudo o que acontece. Então, a oração, ela tem o poder de mudar, de modificar. Eu gosto muito da oração de Ana, né? Quando, lá em 1 Samuel, no 27, a gente lê lá que Ana, ela orou muito para ter um filho, né? E ela diz que por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. E eu gostaria muito de poder compartilhar agora uma experiência pessoal minha sobre a oração, que antes de ter a minha filha mais velha, né, a minha primogênita Valentina, eu tinha perdido 3 bebês. E foi uma época bem difícil para mim, porque eu não questionava o Pai Celestial, mas eu me autocobrava. Eu me questionava o porquê, o que eu estava fazendo de errado, que eu não conseguiria ter os meus filhos, né? E eu queria muito ser mãe nessa terra. E com a oração de Ana, eu fui compreendendo que tudo é conforme os planos do Senhor.
E nesse tempo de um ano, que eu realmente falei assim, não, eu preciso parar, eu preciso respirar e confiar no Senhor. E eu orei muito, e eu me apeguei muito à oração de Ana para ela poder ter Samuel. E foi muito interessante que eu consegui engravidar, porém, numa consulta de rotina, né, da parte gestacional com a minha ginecologista, ela fez um toque e falou assim, vai para casa, pega o básico, que você vai ser internada em seguida. E ali eu já comecei a ficar com medo, já fiquei com receio, eu vou perder minha filha, eu vou perder minha filha. E foi interessante que eu cheguei no hospital, ela fez outros exames, e lá ela falou assim, a partir de agora, você vai ficar com as pernas para cima, e você não pode mais descer dessa cama de forma alguma. Isso eu tinha ido para Rondônia, né? Então eu estava de 3 meses, e ela falou assim, você não pode mais descer dessa cama. Eu falei assim, ok, vou obedecer. Não façam isso que eu fiz, tá? Mas eu não obedeci. Eu desci da cama e no momento que ela saiu com o Hugo para resolver partes burocráticas, eu fui até o banheiro, eu olhei, né, em volta do banheiro e falei assim, eu só tenho esse vaso sanitário para fazer de altar ao Senhor. Então eu me ajoelhei e naquele momento eu falei, Senhor, este vai ser o teu altar. O meu coração está sincero. Tudo que eu falar vai ser súplica, mas o Senhor conhece o desejo do meu coração. E realmente eu quero ter a minha menina. Eu quero poder criar ela. Eu quero poder acompanhar o processo de evolução dela e eu quero ser mãe. 3 filhos meus eu já perdi e eu gostaria muito de poder ter essa oportunidade. E foi bem interessante que eles resolveram tudo. Eu entrei no avião, né? A ambulância me levou até o aeroporto. Eu fui e eu nem poderia pegar o voo, mas conseguimos. E cheguei aqui no Santa Joana, ali na Paraíso, e o médico falou assim, a partir deste momento, Viviane, sua gestação é de risco. Eu quero que você entenda que sua filha, ela é um bolo que está cru, que não pode sair do forno. E que é só sua fé que vai poder salvá-la. E eu falei assim, tudo bem. E eu lembrei da oração que eu fiz lá em Rondônia, que eu pedi muito ao Pai Celestial. E naquele momento, eu entendi que a fé junto com a oração, ela move montanhas. E eu sei que eu fiquei internada 3 meses, de perninhas para cima, e eu sorria todos os dias. E um dia eu fui questionada, porque que toda vez o meu médico entrava no quarto, eu estava sorrindo, eu estava feliz. E ali eu pude prestar o meu testemunho de quem eu era filha. E naquele momento eu falei assim, eu orei a Deus, ao meu pai, para que eu pudesse ter a minha filha. E este hospital foi o melhor lugar que ele encontrou para que eu pudesse obter o meu milagre. Então, por que eu não vou sorrir? E o mais interessante também é que neste processo, eu entendi que orar não é querer a nossa vontade, mas esperar a vontade do Pai Celestial. E muitas vezes a gente vai precisar de se desprender de lugares e de pessoas. Porque toda vez que eu recebia visita, as pessoas me olhavam com dó e com piedade, porque eu estava naquela cama, porque tudo que eu tinha, até as minhas necessidades mais básicas, né, de um ser humano, eu tinha que fazer no leito. E elas ficavam com muita dó. E aquilo começou a me angustiar muito. Então eu falei assim, Senhor, eu não quero receber essas pessoas. Então eu avisei a minha mãe que só poderia entrar naquele quarto o médico, a equipe hospitalar e a minha família. E uma única tia minha, né, que é tia do coração, que era a tia Marisa. Tia Marisa, se um dia você ver esse vídeo, eu te amo muito, sou grata. E eu proibi as visitas. Por que eu proibi? Porque estava me fazendo mal, estava fazendo mal o meu processo. Então, muitas vezes nas nossas vidas, a gente ora ao Pai Celestial, mas a gente não é preparado para poder receber a resposta dele. Então, a gente tem que se entregar. Realmente, a gente tem que se entregar. Quando a gente faz uma oração, a gente tem que ponderar. E a gente tem que entregar os nossos planos ao Senhor. Porque depois que teve essa proibição, porque eu falei para minha mãe, eu falei assim, mãe, eu orei muito para que eu possa ter a minha filha. Então, nesse quarto eu quero vida. Neste quarto eu quero alegria. Porque eu orei para tê-la. E aqui é o melhor lugar que o Pai Celestial encontrou para que eu possa tê-la. E daquele momento em diante foi tudo muito fácil, foi tudo muito leve. E os 3 meses passaram num piscar de olhos.
E ele falava assim, quando a Valentina nascer, a UTI já vai estar tudo preparado para recebê-la. E naquele processo meu também, eu aprendi sobre decretar. Orar e decretar ao Senhor nossos pedidos. E foi muito interessante que eu decretava, eu falava assim, doutor, minha filha vai nascer saudável e vai vir direto para o quarto comigo. E assim foi feito. Ela nasceu e ela não passou pela UTI. Ela foi direto para o quarto comigo. Ela nasceu prematura, mas ela nasceu com 3,9 kg, com sua saúde em perfeito estado. E do jeito que eu sonhei, ela veio. E ela é uma menina doce, ela é uma menina gentil, ela é uma menina que ela serve ao Senhor com tanto afinco, com tanto coração, que eu falo assim, filha, você tem essa idade mesmo, só de 11 aninhos? Porque ela me ensina todos os dias. Então, o poder da oração é isso, é a gente ter fé que vai acontecer. Muitas vezes, vocês podem orar para uma pessoa, né? A gente ora muito para uma pessoa quando ela está enferma. E por que às vezes ela acaba falecendo? Porque a gente esquece que é a vontade do Pai Celestial. Então, nisso também eu aprendi a orar. Pai Celestial, eu desejo que o Senhor a cure, mas se for de tua vontade. Porque eu não sei qual que é o tempo dela. Eu não sei como foi determinado na pré-existência. Se for da tua vontade, tira ela de onde ela está. Cura. Mas se for da tua vontade levá-la, que faça da melhor maneira possível. Porque a gente se apega muito, né? A familiares, amigos, pessoas conhecidas, pessoas queridas. E não dói muito quando a gente vê pessoas que nós amamos em estado de sofrimento. Mas a gente, muitas vezes, a gente é egoísta na nossa oração. Porque a gente quer que aconteça o que o nosso coração deseja. Mas a gente não conhece o plano do Pai Celestial. Mas ele sabe o que é melhor. E falando também, né? Como eu sou da área da saúde, a oração, ela vai além da parte espiritual, ela também nos traz benefícios físicos, porque a gente tem o hormônio do cortisol. Para quem não sabe, é o hormônio do estresse. Então, quando a gente ora, é bem interessante que esse nível de cortisol, ele diminui drasticamente. E diminui a ansiedade, diminui o estresse, cessa o medo, porque muitas vezes a gente sente o medo. E quando a gente ora, vocês podem perceber que a gente sente um calor em volta do nosso corpo, os nossos pelinhos ficam tudo arrepiado, né? Por quê? Porque os nossos hormônios ali estão em trabalho. Então, o cortisol ele está diminuindo. A nossa saciedade ela está sendo diminuída. O nosso estresse, a nossa ansiedade, aquele medo tremendo que parece que vai nos engolir, ele vai cessando. E a gente vai se acalmando. Porque o nosso cérebro entende que a gente está em segurança. Porque aumenta a nossa fé, aumenta a nossa capacidade de entender que o Pai Celestial é conosco. Então, a oração, eu falo assim que ela é algo extraordinário. Ela nos traz benefícios gigantes, gigantes que a gente possa nem imaginar. E não é só para nós, né? Ela também abençoa a vida de outras pessoas, porque ela é tão extraordinária que a gente pode estar no ciclo de várias pessoas, mas se tiver uma única pessoa de um coração humilde, o Senhor ele vai abençoar. E ele abençoa a distância. Vocês já viram, talvez, reportagens, né, de pessoas que estão ali com câncer terminal, ou que está hospitalizada, e ela é curada por orações de outras pessoas. E elas sentem isso. Eu falo porque quando eu estava internada, muitas pessoas de Rondônia, de várias religiões, oravam muito, faziam campanhas, né? E o Hugo, ele me reportava tudo, e era incrível, porque realmente eu sentia o amor de cada pessoa. Eu sentia a cura vindo. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, a ciência, né, mostrou que essa pessoa não sobreviveria. E essa pessoa, ela é simplesmente curada, e a ciência não consegue explicar o porquê. Mas é o poder da oração. É o poder da oração de um justo. E é tão interessante que a oração, ela é muito importante em nossas vidas. E eu vou deixar a primeira enquete para vocês agora. Estou colocando agora no chat, tá? Para vocês verem. Pronto, enquete número 1. E vocês podem realmente definir a sua oração de hoje.
né? A, gratidão. B, esperança. C, socorro. D, fé. Se vocês puderem colocar isso, colocar só a letra, já vai. Bora lá. Enquanto vocês estão respondendo, né? Eu gostaria também de falar que muitas vezes pensamos que a oração serve para mudar Deus, mas na verdade Deus usa a oração para mudar o nosso coração. Há portas que se abrem, milagres que acontecem e respostas que chegam, mas exige ainda algo maior de nós. Cada vez que nós nos ajoelhamos diante de Deus, nos levantamos mais forte. Nós nos levantamos mais confiante e mais parecidos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Porque tudo que Jesus Cristo, né, ele fez na vida dele, os grandes acontecimentos da vida de Jesus Cristo, ele buscava o Pai em oração. Até quando ele foi para o Getsemane, né? Jesus Cristo provavelmente ali ele estava ansioso porque via para acontecer. Ele poderia estar com um certo medo, receio, e ele buscou o Pai Celestial. Foi uma das orações que mais ficou marcada na humanidade, que foi a oração no Getsemane. Uma coisa interessante sobre a oração é que podemos aprender tanto. Eu aprendo muito com a minha filha, com a Valentina e com o Miguel também. Eu quero contar duas experiências. A primeira experiência é com a Valentina. A questão de Rondônia é porque eu estava a trabalho em Rondônia por um tempo, tá? Nós somos aqui de São Paulo, capital, e eu estava a trabalho com marketing, como foi dito, passamos um bom período lá. E um dia no jantar, a Valentina fez a oração, e na oração ela abençoou o alimento, e ela pediu na oração que se alguém tivesse com fome, poderia bater no apartamento 3, que era o que a gente morava, para que pudesse receber alimento. E continuamos o nosso jantar, e passou mais ou menos 20 minutos, o interfone tocou. E eu fui atender, né, o interfone, e quando eu atendi, a pessoa disse que estava com muita fome e se poderia receber um prato de comida. E foi tão interessante que eu desci, né, preparamos essa comida, eu desci e perguntei para ele, né, nossa, mas como você chegou até aqui? Ele falou, estava com muita fome e algo me disse que eu poderia bater nesse apartamento e eu poderia receber ajuda. E eu sou tão grato a Deus, agradeci muito a Deus por ter respondido tão rapidamente a oração de uma criança, de ter ajudado alguém que realmente necessitava. E Deus, ele realmente conhece quem nós somos. Ele conhece todos os seus filhos, independentemente. Ele sempre vai fazer que nós sejamos anjos na vida das pessoas. A oração, ela tem poder. A Valentina teve outra experiência em relação a isso também. Fomos a um supermercado e uma pessoa pediu comida. E compramos quando saímos, essa pessoa não estava. E ela fez a gente rodar o quarteirão diversas vezes procurando essa pessoa. Cidade, né? E não contente, rodamos a cidade também. E foi interessante que quando estava rodando perto de uma rodoviária, foi mesmo assim, olha para lá. E eu olhei e senti nitidamente que deveria dar esse alimento para uma mulher que estava deitada, em situação de rua. E fomos lá entregar para ela esse alimento. E ela disse, nossa, muito obrigado. Eu estava orando agora a Deus para que alguém pudesse me dar comida. E isso é tão maravilhoso, porque o poder da oração, quando nós acreditamos na oração, quando nós acreditamos que realmente Deus, ele ouve as nossas orações, que ele realmente sabe quem nós somos, ele responde às nossas orações na forma dele, no tempo dele. E o Miguel, como eu disse, o Miguel, ele nasceu com 2 anos, nós suspeitamos de autismo. Até 3 anos e meio ele era não verbal. E isso pesava muito no nosso coração. E como pai, eu ficava pensando muito, nossa, como é que vai ser o futuro, né, do meu menino, né? E muitas coisas vinham na cabeça. Nossa, será que ele vai poder servir missão, etc. E tantas coisas, né? E lembra que nós orávamos muito, eu orava muito sobre isso. E confesso que muitas vezes com muita dúvida. Com 3 anos e meio, ele começou a falar. E a primeira vez que ele falou
foi quando ele fez a sua primeira oração. Um belo dia nós estávamos, sempre fazemos oração, e ele falou, eu quero fazer oração. E fez a oração. Foi a primeira vez que ele falou. Então nós somos tão gratos a Deus, porque a oração ela tem muito poder, irmãos. Ela pode mudar qualquer coisa. Nós sabemos de tantas histórias que aconteceram através de oração. Nós sabemos que a força e a fé, ela realmente procede de oração. Então, o nosso objetivo aqui hoje é fazer uma provocação, literalmente. Como é que andam as nossas orações? Será que realmente temos orado com fervor? Será que realmente temos nos apegado a essa ferramenta que o Pai Celestial deixou para nós? Ou será que nós temos entrado no modo mecânico, no modo automático? É importante que nós possamos ponderar as nossas orações. E eu gostaria de fazer um desafio para vocês agora. Então, mais uma dinâmica no chat para que vocês possam pensar. Ó, Deus me ajudou em... E enquanto vocês respondem, a oração realmente, ela modifica o lar. Porque continuando falando sobre o Miguel ele só teve uma crise forte. Acho que para mim foi assustadora a crise que ele deu. E eu não sabia muito o que fazer, e ele gritava muito. E eu lembrei da escritura que nós temos em Jeremias 29, do 12 ao 13, né? Que fala que se a gente invocar o Senhor, ele irá ouvir. E ele vem ao nosso encontro. E eu comecei a invocar o Pai Celestial. E foi tão interessante que eu me ajoelhei, olhei para o Miguel, coloquei minhas mãos sobre a cabeça dele e comecei a invocar o Pai Celestial, comecei a orar. E quando eu abri meus olhos, o Miguel já estava dormindo, que nem parecia que tinha tido uma crise, e eu estava totalmente tranquila. E foi a última vez que o Miguel deu uma crise. E o Pai Celestial, ele é incrível. Ele é um pai de puro amor. Ele é um pai doce. Ele é um pai que conforta. Mulheres, nós muitas vezes nos perdemos na noção que nós temos do poder da oração. E eu sempre falo, e eu testifico a vocês, que uma oração de joelhos de uma mãe, de uma mulher, ela estremece o inferno. Ela abre as portas dos céus e ela nos conecta ao Pai Celestial. O poder da oração de joelhos, ela tem a magnitude de ligar os céus à terra. E homens, orem, se ajoelhem na frente dos seus filhos, para que eles cresçam sabendo que eles também podem orar. Porque geralmente a gente ouve as crianças, né, falando assim, a minha mãe ora, eu me ajoelho do lado da minha mãe, eu vejo a minha mãe orando, eu vejo minha mãe chorando. Mas dificilmente a gente ouve, eu vejo meu pai chorando, eu vejo meu pai orando. Então orem, não tenham vergonha de expor seus sentimentos ao Pai Celestial. Eu, como coach parental, eu ajudo famílias a se reconectarem, né? Depois que descobre o diagnóstico do autismo. Porque o autismo, muitas vezes, ele bagunça a rotina de uma família inteira. E ele nos traz sentimentos do e agora? O que vai acontecer? Então, eu consigo ajudar essas pessoas a se reencontrarem. E a primeira coisa que eu pergunto é, vocês oram em família? Vocês oram no individual? Como que vocês fazem essa proposta da oração para com seus filhos? Ensine os seus filhos o poder da oração. Porque a criança, muitas vezes a gente adulta, a gente ora, mas a gente esquece de ensinar nossas crianças a orarem. Porque nossas crianças, elas têm pesadelo à noite, né? Elas têm seus medos, têm a provinha, a ansiedade. Então, assim, ensine a elas a se conectarem com o Pai Celestial também. Isso é muito importante. Eu vejo pelos meus filhos, quando eles têm medo, no outro dia de manhã, mamãe, eu tive um pesadelo. Eu falei assim, mas por que você não chamou a mamãe? Porque eu orei e o Pai Celestial me acalmou. A importância da oração, ela é muito grande. Ela é de uma importância que não tem valor, sabe? Ela realmente traz essa parte afetiva também. E a oração, ela não só conecta a criança ao Pai Celestial, mas ela conecta a criança ao pai, à mãe, aos irmãos, a todos os membros de uma família. E muito interessante que uma experiência, porque hoje nós vamos compartilhar experiências bem pessoais, acho que vocês já perceberam isso.
Quando eu estava na missão, servi missão 2004, 2006, servi em Cabo Verde, eu morava em Portugal, eu sou descendente de portugueses, e eu saí de missão em Portugal. E foi interessante que eu não, o único membro da família, não consegui sair com 18 anos, a família não autorizou, mas eu saí depois, né? E eu prometi, fiz um acordo solene com o Pai Celestial. Eu orei muito e fiz um acordo solene com ele, que eu trabalharia diariamente, daria o meu melhor, até a minha própria vida, se fosse necessário, para que a minha família pudesse receber o Evangelho de Jesus Cristo e aceitar, porque eles eram bem contra a igreja. E eu lembro que quando faltava 8 meses para voltar para casa, eu estava caminhando na rua e eu pisei numa pedra e torci o pé. A princípio, pensei que era uma torção no pé. E uma semana andando, e aquilo não parava de doer. Quando deu uma semana, falei para meu companheiro, acho que esse negócio não está muito bom, né? Fui no hospital, quando passei no hospital, a médica falou, olha, não sei nem como você está conseguindo andar, seu tornozelo está fissurado. E para mim foi um choque, porque eu sabia o que representaria aquilo para mim. E eu lembro que eu olhei pro meu companheiro, eu estava treinando, ele era americano, e eu falei com ele ligou pros outros missionários que estavam lá, eles foram até mim e ligaram pro presidente da missão, o presidente Pires, para quem não conhece, daqui de São Paulo, foi meu segundo presidente de missão. E eu lembro que eu estava muito assustado. E a primeira coisa que eu fiz foi ir no banheiro e orar a Pai Celestial. Por favor, não me mande para casa. Eu preciso realmente terminar minha missão. Eu fiz um acordo com o Senhor e eu vou cumprir a minha parte. Quando eu falei com o presidente de missão, ele falou assim, Cacheta, você sabe que é bem complicado. Principalmente porque eu já sei que você vai colocar uma bota de gesso no pé. E vai para casa. Fui para casa e lá nós conversamos. Eu lembro que quando cheguei, chorei muito. E eu orei novamente. E depois o presidente de missão ligou. Eu falei, presidente, não me mande para casa, por favor. Me dê uma oportunidade. Se você puder arrumar muletas, eu vou andar de muletas. Ele falou, Cacheta, eu vou te dar uma semana de oportunidade. Se você conseguir andar com as muletas, a gente vai conversando. E eu fiquei muito empolgado. E lá recebi as muletas. E na primeira vez que eu saí de casa, pensando que seria tudo maravilhoso, que daria tudo certo. Não foi nada bom. Eu não consegui andar como eu gostaria. Eu não consegui fazer nada do que eu faria. E eu fiquei muito frustrado. E eu orei ao Pai Celestial e eu entendi naquele momento que nós temos que orar e nós temos que depender do Pai Celestial. Temos que nos desprender das nossas capacidades, do nosso intelecto, das nossas fortalezas e entender que nós não somos ninguém. Que Ele é que dá tudo pra gente. A inteligência que nós temos, a habilidade que nós temos, tudo provém de Deus. Então eu realmente precisaria depender dele naquele momento. E eu fui passo a passo. Na segunda semana, eu estava com muita dor. E naquela altura, as pessoas zoavam muito na rua. Eldra aleijado, Eldra aleijado. E eu virei pro meu companheiro e falei, eu quero ir para casa. Ele disse, por quê? Porque eu tô com muita dor. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, você já sabe, vou ligar pro presidente. E eu lembro que quando eu estava descendo, que era uma rua, veio do nada um homem e puxou pelo ombro e perguntou, Eldra Cacheta, por que você está aqui? E eu disse, porque o Pai Celestial me mandou. E ele falou, servo bom e fiel, você não vai para casa. Você só precisa realmente ter mais fé. E eu lembro que eu disse, eu tô com muita dor. Aí quando realmente eu vi, não vi mais esse homem, mas eu senti que tinham pessoas atrás de mim, segurando pela minha cintura e erguendo para que eu pudesse ter força. E fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu deitei e dormi. E tive um sonho com o Salvador Jesus Cristo. E ele foi bem específico. Que eu estava passando por aquilo por um propósito pessoal, que eu deveria ter mais fé, principalmente na expiação de Jesus Cristo, e que eu deveria realmente aceitar as orações, e que eu precisaria realmente entender que era um propósito para aquela área, e que tudo ia ficar bem, se eu realmente confiasse que eu tinha realmente respondido as minhas respostas às minhas orações. E foi interessante que no dia seguinte o presidente da missão ligou, e pediu para o meu companheiro arrancar a bota do meu pé, que ele tinha recebido uma certeza que meu pé não estava mais com problema. E realmente isso aconteceu. Eu fui curado, irmãos. Eu não fui embora para casa. As minhas orações, elas foram respondidas. Mas eu aprendi a ser mais humilde. Eu aprendi
que por mais que eu tinha feito um pacto com o Pai Celestial, não seria tão fácil assim. Muitas vezes nós oramos e nós temos aquela questão de que, como se fosse uma obrigação do Pai Celestial, fazer da forma que a gente pediu, do jeito que a gente quer. E não é bem assim. Temos que realmente entender que é sempre de acordo com o que Jesus Cristo disse. Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E dessa forma, nós conseguimos realmente entender e receber respostas para as nossas vidas. Irmãos, eu sei que a oração ela é extremamente importante para as nossas vidas. Eu sei que Deus ele ouve e responde às nossas orações. E Ele sabe quem você é, que está olhando agora para essa câmera. Ele sabe o que você está passando nesse momento. Ele sabe das suas necessidades, sabe dos seus desejos do seu coração. E Ele vai te ajudar da forma que Ele acha que vai ser melhor para a sua vida. Nunca perca essa verdade. Deus te ama. Ele sempre vai responder às suas orações. E é muito importante a gente colocar em nossa mente que a oração, ela não é o último recurso para nós, ela é o primeiro. Porque quando os recursos humanos terminam, o poder de Deus ele continua. Quando a ciência diz não, não tem mais como, o Senhor vem mostrar que Ele é Deus. Quantas histórias na Bíblia nós conhecemos que pessoas venceram seus desafios, foram curadas, receberam suas conquistas através do poder da oração. Daniel é um grande exemplo, né? É um profeta que eu gosto muito. Ele foi proibido de orar. E mesmo assim ele confiou em Deus e continuou orando. E quando ele estava ali na cova dos leões, ele só se ajoelhou, respirou, ficou sereno. O que o Senhor fez? Mandaram anjos do céu calmar os leões. E quando o rei chegou, Daniel, e ele respondeu, estou aqui. Fala, Su. Levanta a mão. Eu só gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acabaram de falar e a gente sabe, a gente ouve isso várias vezes, né? Que é de acordo com a vontade do Pai Celestial. Eu lembro de muitos momentos em minha vida onde as coisas estavam bem difíceis, e às vezes uma delas foi quando minha mãe faleceu. E eu lembro de eu falar com o Pai Celestial do que adianta pedir se no final sempre vai ser a sua vontade, né? E às vezes a gente tem situações onde a gente gostaria que coisas acontecessem da forma como a gente acha que seria a melhor forma. A gente ora por aquilo, a gente pede, a gente faz tudo de acordo com o que a gente acha que é o certo para que as coisas aconteçam e elas não acontecem. Aí no final a gente vem com aquela coisa que a gente sabe, que a gente tem certeza. Tudo é de acordo com a vontade do Pai Celestial. E eu lembro das minhas vezes de desespero, pensando assim: se tudo é de acordo com a sua vontade, então não adianta eu orar, porque tudo vai ser de acordo com a sua vontade. E a minha vontade parece que nunca vai estar, ou não está de acordo com a sua. O que é que vocês diriam para situações como essa? Eu sei da resposta, mas às vezes a gente se Duas, sente dessa forma. duas coisas. Respondo para você. A primeira delas é que quando nós, o livro de Mormon explica que quando nós não temos o desejo de orar, que o inimigo ele ensina que nós não devemos orar. Então nós temos que continuar a orar, porque o não orar é uma estratégia de Satanás para as nossas vidas. Porque ele sabe nitidamente que a partir do momento que nós abrimos a boca e invocamos o Pai Celestial ele ouve e responde às nossas orações. Quando a gente ajoelha, o inferno estremece. Quando a gente conversa com o Pai Celestial, Satanás tem que sair de perto. Então, ele sabe disso. E ele vai colocar esse sentimento que realmente não vale a pena. Você não vai ter. É sempre a vontade dele, não a sua. Então, por que você vai orar sempre do jeito dele? Ele realmente coloca meias verdades. Eu quero dizer para você, testificar com experiência pessoal. Como eu disse, eu trabalhei duro na missão, mas quando eu voltei para casa, não foi nada do que eu queria. Eu dei o meu melhor. Eu recebi um milagre. Quando eu cheguei na missão, eu não tinha nem casa para voltar. Porque eu não fui aceito pela minha família.
Eu tive que morar na casa do bispo provisoriamente, porque eu não tinha lugar para chegar, não tinha lugar para voltar, não tinha ninguém me esperando no aeroporto, não tinha nenhum familiar me esperando lá. E foi interessante que eu fiquei tão frustrado nessa altura que eu falei, eu dei o meu melhor. Então, assim, vocês vão receber o evangelho. E tempos passaram, muitos anos se passaram. Em 2017, meu pai faleceu de forma trágica. Ele pegou uma bactéria e matou em 24 horas. E foi muito difícil essa questão. Por mais que para mim a morte ela eu tenho uma uma convicção tão forte que a morte não é o fim, e eu falo isso abertamente para minha família, né, que eu falo para eles, ó, quando vocês passarem, vocês vão encontrar os familiares, vão fazer as fofoquinhas lá e manda lembrança para todo mundo, né? Porque eles sabem disso. Mas por incrível que pareça, que quando eu levei o nome do meu pai ao templo para fazer as ordenanças por ele, eu realmente senti literalmente a presença do meu pai ao meu lado. E eu sei que ele aceitou o evangelho de Jesus Cristo, assim como todos os antepassados que realmente receberam as ordenanças. Então, eu comecei a dizer que eu não era mais o único membro da família da Igreja de Jesus Cristo. Os meus familiares são assim. Respondendo a sua pergunta, nem sempre é do jeito que você quer, mas o Pai Celestial, ele sabe o melhor. Às vezes, a gente tem que entender que não é só a forma que você quer, mas tem que entender que a outra pessoa também tem uma vontade. Ela é um indivíduo, Ela né? é um indivíduo que você, às vezes, não sabe o desejo mais profundo dela, mas o Pai Celestial sabe. E como eu sempre falo, que nós temos chamados no outro lado do véu, né? Assim como quando nós estávamos na presidência, nós também nos despedimos das pessoas que ficaram lá, né? Nascemos. Então, imagino que também deve ter tido um choro ali, né? Uma despedida, um abraço. Estamos aqui. Mas quando chega quem estava lá, né? Quando a gente tem filhos, ou a gente chega para os nossos pais, quando a gente perde alguém querido, dói. Porque a gente sabe que a gente vai ficar sem essas pessoas, sem o convívio dessas pessoas. Só que elas também têm seus chamados, elas também têm a sua vida, né? Com um individual. E o Pai Celestial precisa que seja encerrado o tempo dela nessa terra. Não é um adeus, irmãos, é sempre um até breve. E todas as situações, como Joseph passou, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Nunca se esqueçam disso. Todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Nossa capacidade é muito limitada nessa vida. Eu já passei por muitos momentos de questionamento pessoais. Acreditem, tá? Mas eu entendo que a palavra final é do Pai Celestial. Por quê? Porque Ele nos ama. Teve só para, né, estar encerrando, teve uma experiência com uma colega minha, que na época lá do Covid, né, da quarentena, a mãe dela pegou, foi hospitalizada, e estava entubada, e ela se jogou no chão do hospital, começou a gritar, por que Deus, por que a minha mãe, por que tal, 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 eu não entendo, eu sou uma pessoa boa, eu sempre oro, eu sempre te invoco, e por que você vai levar a minha mãe? Interessante que a mãe dela foi desentubada, ficou consciente e se despediu da filha e falou assim, eu não estou aguentando mais, eu quero partir. E minutos depois foi isso que aconteceu. A mãe partiu e ali ela entendeu que não era só a vontade do Pai Celestial, mas era a vontade da mãe dela. E que ele ainda deu, ele foi tão generoso com ela fala que ele foi tão generoso com ela que deu a oportunidade da mãe se despedir dela. E ali ela entendeu que era o momento da mãe dela. Irmã, Boa noite. É, relatando algo que aconteceu comigo dentro do templo, quando eu estava no vestiário do templo, uma moça apareceu para mim e eu estava com os pensamentos pesarosos porque eu estava com suspeita de um câncer de mama. E aí eu tinha mandado arrumar o meu vestido do templo, que ele estava grande, e aí eu fui no vestiário para olhar como era que estava, e uma moça apareceu para mim naquele dia. E aí ela falou assim, não se olha aí não, se olha nesse outro espelho aqui, e me levou na sala das noivas.
E ela começou a conversar comigo e falou assim, é, pede uma bênção de saúde ao presidente. Eu disse, como é que eu vou chegar até o presidente, né? E aí ela começou a citar a minha bênção patriarcal. Eu não conhecia aquela moça. E nunca mais eu vi aquela moça dentro do templo. E aí eu consegui falar com a esposa do presidente, e contei essa história exatamente no dia. Aí ela falou assim, vem cá, irmã. E levou na sala do presidente. Relatou a história que eu estou relatando para vocês agora. E o presidente me deu uma bênção de saúde. E nessa bênção, na hora que o presidente pegou o óleo para poder colocar sobre minha cabeça, todo o todo o recipiente caiu sobre mim. Aí ele falou assim, irmã, me desculpa, acabei que derramei tudo sobre você, pode limpar. Eu disse, não, presidente, eu não vou limpar não, que essa foi a bênção que o Senhor tinha para mim. E exatamente no dia 5 desse mês, eu passei pelo médico, pelo mastologista, e ele avaliou os meus exames. Eu tinha feito novos exames e ele falou assim para mim: você já prestou seu testemunho na igreja? Preste o seu testemunho na igreja, porque eu não sei lhe explicar a diferença que está de um exame para o outro, baseado sobre a sua fé. E no domingo de testemunho, eu prestei o meu testemunho relatando que eu fui curado pelo Senhor. As bênçãos do Senhor sobre minha vida é bem maior do que eu posso imaginar, né? E eu creio que o poder da oração que me curou e da minha fé também, né? E o Senhor me mostrou aquela moça naquele dia ali, foi um anjo que eu nunca mais vi dentro do templo. E quando eu relatei ao presidente que eu estava com problema de saúde, que eu relatei a questão que a moça tinha falado para mim, ele falou assim, seja oficiante do templo. E eu me tornei oficiante do templo. Eu sou grata ao Pai Celestial por me amar, sabe? Por me dar forças todos os dias da minha vida, né? E eu presto meu testemunho a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Muitas vezes, irmã, às vezes a gente se pergunta, né, por que que nós não vemos anjos como Abraão viu, Moisés, né, Jacó, entre tantos outros profetas, entre tantas outras mulheres, né, tanto do Velho e do Novo Testamento. Só que nós somos cercados por anjos. O Senhor, ele manda seus anjos. E realmente eu tenho certeza que foi um anjo que o Senhor mandou para você ter a certeza. Irmãos, nunca neguem de prestar o seu testemunho, né? Que seja sobre oração, que seja sobre qualquer outra coisa de sua vida, porque isso fortifica a fé de outras pessoas. Muitas vezes pessoas também estão em busca de respostas e o seu testemunho vai ser o acalento que ela necessita. Importante a gente compartilhar as experiências para que nós possamos, primeiramente, a gratidão. A gratidão, ela é importantíssima. Né? Quando nós somos gratos ao que o Pai Celestial nos oferece, grato pelas respostas que nós recebemos, mais recebemos. Tem uma escritura em Mateus que fala, quanto mais, né, nós recebemos, né, mais damos, mais recebemos. Mas é interessante que quando a gente recebe e é ingrato por aquilo que a gente recebe, até o que a gente recebeu vai ser retirado de nós. Então, que nós possamos realmente ter gratidão. Eu vou colocar mais uma enquete para vocês agora, para a gente encerrar a parte de oração e entrar para o próximo tema. Enquete no chat para vocês. Qual é o maior desafio para você hoje? A, família. B, saúde. C, trabalho. D, vida espiritual. Para que vocês possam ponderar sobre isso. E vou dar um tempo para vocês responderem. Enquanto vocês vão respondendo sobre essa questão, nós gostaríamos de falar um pouquinho também
sobre o tema largar as redes que nos prendem. Isso é tão importante. Por quê? Tem muito a ver com a questão de oração também. Lá em Mateus 4, de 18 a 22, a gente vai aprender um pouquinho sobre aquela questão de quando Jesus Cristo ele chamou alguns de seus apóstolos. Eu vou resumir bem aqui para que a gente possa, que a maioria conhece. Então, Jesus Cristo, ele realmente foi até seus pescadores, e tinham lá pescadores jogando as suas redes, pegando os seus peixes. E quando Jesus Cristo, ele falou, deixai as suas redes e segui-me, automaticamente, eles fizeram o quê? Largar as redes e seguiram o Salvador Jesus Cristo. Então, qual é a rede quais são as redes que nos prendem hoje de seguir o Salvador Jesus Cristo? Qual é a rede que prende de fazer uma oração, de receber resposta à oração? Nós sabemos que hoje, no mundo que nós vivemos, tem várias redes. A primeira dela é o pecado. O pecado, ele realmente é uma rede que nós precisamos deixar em nossas vidas, arrepender diariamente dos nossos pecados. Costumamos brincar que a gente precisa deixar, né, de aquele pecado favorito de lado. Também, uma das redes que nós precisamos abandonar é o desânimo. Sabemos que a gente enfrenta muitos desafios. A vida não é fácil. Hoje em dia nós temos muitos pratos a rodar, muitas coisas acontecendo em nossas vidas. O mundo, nós ouvimos rumores de guerras, economia está ruim, tantas outras coisas, mas temos que aprender uma palavra: confia. Quando nós confiamos no Pai Celestial, quando nós oramos ao Pai Celestial e pedimos orientação, nós conseguimos fazer todas as coisas que são necessárias para que nós possamos entender. Uma das coisas que a gente tem que fazer em nossas vidas é pedir orientação, deixar aquela rede de fazer tudo por nós mesmos, mas pedir oração ao Pai Celestial, conciliar com Ele em todas as coisas. Uma rede também que pega muito hoje é a mágoa. É interessante que muitas pessoas que deixam a igreja, quando a gente vai conversar com essas pessoas, é porque teve a mágoa de alguém fez algo, falou algo, ou realmente fez alguma coisa que magoou aquela pessoa e ela deixou, né, de seguir os seus convênios. E é interessante que quem está errado nisso? Errado a pessoa que foi lá e fez, o membro que realmente o irmão que foi lá e magoou esse outro irmão. O irmão que foi magoado também está errado. Porque nós temos a escolha, o arbítrio. E o arbítrio, irmãos, é para todas as coisas. Nós podemos escolher ficar chateados ou não chateados. E é triste quando nós entendemos que nós deixamos de abdicar das bênçãos que nós temos em nossas vidas por causa de uma fofoca, ou por causa de uma mágoa, ou por causa de alguma outra coisa. Então, irmão, umas redes que nós precisamos deixar também é a questão da nossa língua. Temos que ter palavras inspiradoras, coisas boas que saem da nossa boca. Precisamos ajudar a edificar. Precisamos ser bênção na vida das pessoas, para que nós possamos entender. Porque lá em Mateus 13, fala que o Salvador ele vai separar os bons, né? Que vão vir anjos, vão separar os bons e os ruins. Como assim a rede pega os peixes? Nós também temos redes que vão nos pegar. E vai ser separado, vai vir um julgamento, vai vir a ministração. E precisamos entender como está a nossa vida hoje em preparação para a segunda vinda. Então, hoje eu quero entender com vocês qual é a rede que te prende hoje. Ponderem sobre isso. Qual é a rede que está te prendendo hoje de seguir o Salvador Jesus Cristo? O quê? E faça como os apóstolos fizeram. Joga essa rede. Larga essa rede e começa a seguir o Salvador. É interessante que nós temos que entender que é uma coisa que tem muito, a gente fala muito aqui em casa, que não existe membro perfeito. Não existe pessoas perfeitas. Se fosse perfeito, já não estaria nessa terra, já teria sido transladado. Todos nós realmente somos pessoas pecadoras.
todos nós cometemos erros. Todos nós estamos buscando a cada dia melhorar. Então, a primeira coisa é, sempre devemos entender que nós somos dependentes do Pai Celestial. Então, nós temos que nos colocar numa postura de quem eu sou, por que eu estou aqui, e mudar a cada dia. Quando também nós nos prendemos abrimos, quando nós soltamos essa rede, né? Nós abrimos espaço para a evolução, para a liberdade, para a nossa paz de espírito. Eu falo muito também sobre amizade, né? Às vezes a gente fica tão triste quando uma pessoa sai da nossa vida, a gente começa, sabe aquele questionamento? Mas será que fui eu? O que será que eu fiz? Será que eu magoei? Só que o Senhor também nos liberta de pessoas tóxicas, né? De pessoas que realmente fingem que quer nosso bem, mas sempre tá ali, né? Tramando, sempre tá com aquela inveja, aquele pesar em cima da gente. Eu gosto muito de, quando eu vou ensinar minha filha, né, que ela tem mais rendimento ainda, já tá numa fasezinha de amizades, eu falei assim, lembra que o senhor tirou Nef de perto da sua própria família, que a própria família estava prejudicando ele. Aí ela começa, sabe, mas mamãe, essa é minha amiga. Eu falei assim, sim, filha, a gente tem que tomar cuidado, que ela se magoa muito. Eu falei assim, quando às vezes uma pessoa se afasta de nós, não é nós que estamos fazendo mal a ela, mas é o Senhor nos livrando de algum acontecimento. Então, muitas vezes a gente tem que ponderar, falar assim, por que tá saindo? Às vezes é um livramento, né? A gente não pode ter esse pesar, sabe, esse apego, porque às vezes até de família o Senhor nos afasta. Isso também é soltar a rede, né? É a gente ter aquela paz de espírito. Então eu falo que às vezes é muito bom, porque às vezes a gente, no momento, a gente não entende. Mas lá na frente, a gente vai agradecer ao Pai Celestial. Então, cada um tem a sua rede. Isso é algo muito pessoal e particular, tá? Mas precisamos realmente abandonar essas redes. E essas redes, elas de fato nos prendem. Aqui foi citado o orgulho, né, no chat. E a gente sabe quem caiu por causa do orgulho. Satanás, ele caiu por causa do orgulho. Respondendo de novo a Su, caiu porque queria ser mais que Deus, né? Não queria entender que era a vontade de Deus. Ele queria fazer a vontade dele, Satanás, e não a vontade de Deus. Então, irmãos, o que nós temos para trazer para vocês hoje é que Deus, ele ama você. Você que está olhando para nós agora, Deus te ama. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe do que você precisa. E, acima de tudo, ele tem convênios com você. Mas os convênios que você tem com ele, eles só vão ser recebidos de acordo com a sua obediência. E, mais importante, não te dá o direito de pensar que não vai passar por dificuldades ou passar por coisas que são difíceis. E muitas vezes o Pai Celestial, ele não responde de imediato. Ele precisa que nós exerçamos a nossa fé. E muitas coisas temos que receber resposta buscando. E às vezes vem através de pessoas também. Então, irmãos, que nós possamos entender o poder que a oração tem. Entender, homens, o sacerdócio, como ele é poderoso. Irmãs, vocês são poderosas também. Eu lembro algumas vezes, quando nós estávamos em Rondônia, a capela mais próxima ficava a 90 quilômetros de distância. Nós tínhamos que ir andar basicamente de carro 90 quilômetros para ir para a capela. E quando eu fiquei doente algumas vezes, teve uma vez que eu estava ruim pra caramba, não tinha um portador de sacerdócio perto para dar uma bênção. E eu lembro que a minha esposa pegou minha mão, eu estava meio delirando, ela colocou a minha mão sobre a minha cabeça, fez uma oração e pediu para que o Pai Celestial pudesse abençoar. E eu realmente senti a mão do Salvador sobre minha cabeça. Eu realmente senti o poder do sacerdócio sobre a minha vida. Irmãs, vocês são muito especiais. O que vocês têm no coração, se for desejo como o Nef tinha, se for desejo justo, puro e nobre, Deus vai conceder para vocês. Seja nessa vida ou na próxima. Sobre o Miguel, eu questionava muito e sofria muito. O que realmente vai acontecer? Nossa, ele vai falar, ele vai servir missão, ele vai conseguir fazer as coisas? Ele vai ter uma família? A resposta é sim. Sim, ele vai ter tudo isso. E eu que não corro atrás mais da Viviane, porque ele realmente ele é puro.
A exaltação dele é garantida, porque ele não tem conhecimento do bem e do mal. E ele vai ter, não vai, o autismo é uma condição aqui na Terra, mas quando ele realmente passar e ressuscitar, ele terá um corpo perfeito e glorificado, e poderá encontrar a companheira eterna dele e ter todos os filhos que ele precisa. Então, às vezes, as bênçãos, elas não são recebidas somente aqui nessa terra. E como seres humanos, a gente quer tudo de imediato, a gente é muito mimado. A gente quer tudo do nosso jeito, da nossa hora, da nossa forma. E não é assim. O Miguel, eu falo que eu conheço por amor de Cristo. O meu filho, ele é muito amoroso. Ele é muito inteligente. Eu falo que eu sou aquela professora que eu tenho que estudar todos os dias para poder acompanhá-lo, porque ele é muito incrível, né? Ele é muito inteligente. E ele, assim, ele abrange todas as áreas, não é só português. Ele gosta de todas, ele domina todas. Mas o mais importante, ele sabe quem é Deus. E ele sabe que ele pode confiar no Senhor. E eu falo isso para vocês também, assim como nós aprendemos. Se vocês perderam alguém que vocês amam, se vocês estão com problema no trabalho, se vocês estão com problema com pessoas, se vocês estão com problema no seu individual, confia no Senhor. Orem sem cessar. Decretem na vida de vocês a vitória, porque o Pai Celestial nos conhece. E eu sempre falo para o Hugo, eu falo assim, Hugo, lembre-se, você não precisa fazer nada além de orar. Porque, como eu disse no início, o Senhor ouve, vê e sabe de tudo. Ele conhece tudo. Muitas vezes a gente perde um emprego, a gente questiona, mas por quê? Eu me dava bem na empresa, eu doei meu sangue, meu suor, eu me dediquei tanto, mas a gente não sabe o que está lá na frente, né? Muitas vezes as coisas acontecem não é para o nosso mal, não, é para a nossa evolução, é para que a gente realmente possa estar no lugar que nós devemos estar. Muitas vezes, quando a gente tem aquela angústia, por que, Senhor, eu estou passando por isso? Porque cada pessoa precisa passar pelo seu processo. Cada pessoa tem o seu Getsemane, cada pessoa anda pelo deserto. E eu falo assim, que os desertos que eu andei, eu não quero voltar nele nunca mais. Então, eu sempre decreto na vida dos meus filhos. Gente, eu oro até para o motorista do ônibus. Porque eu falo assim, eu não sei se hoje é o dia dele, né? Então, deixa eu orar também. Eu sempre brinco. Quando eu vou viajar de avião, Senhor, abençoa o piloto. Né? Então, porque às vezes a gente não tem costume de orar pelas pessoas, a gente só tem costume de orar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas é muito importante a gente orar num todo, porque a gente, né, não sabe de todas as coisas. Então eu sempre brinco, quando eu saio, eu sempre falo assim, ó, abençoa a todos, Senhor. E segue a quem quer me fazer mal, deixa surdo e deixa mudo. Eu sempre falo. E o Senhor, ele realmente nos protege. Principalmente a gente que mora aqui em São Paulo, né? A gente sempre ora. Quando a gente sai, ora para voltar também. Mas, obrigada. Fala, Come here. Come here. Fala oi. Just a little bit. Say hello, everybody. Hey. Bye bye. Ele... Só para dizer, o Miguel, ele não falava, começou a falar com 3 anos e meio, e hoje ele fala português, inglês, espanhol, russo, está aprendendo coreano, tá? Ele tem 9 anos de idade. Então, irmãos, essa é a prova de um milagre, que Deus, ele responde às nossas orações, tá? Ele é um milagre, vive em nossas vidas. Eu amo Deus, amo cada um de vocês, sou grato realmente pela oportunidade que temos para estar aqui, e lembrem sobre isso. Quem vocês são. Realmente lembrem quão especiais vocês são. Lembrem que nada é impossível para dois, quando um deles é o Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Nossa, que live, hein? Obrigada, casal. Obrigada por ter prendido o tempinho de vocês aqui pra gente. Assim, a live de vocês foi uma oração, uma resposta para mim. Eu amo muito quando o Senhor ele fala, né? Eu nem me atentei a compartilhei, mas falei oração. E assim, oração, oração, mas, né? Agora, assim, eu gostaria de saber se tem alguém aqui do grupo que queira fazer, além da Su, que já levantou a mão,
que queira fazer perguntas. Antes da sua, só vou comentar uma coisinha, que assim, eu amei, amei. Eu não sou uma das loucas que faz oração por todo mundo. Eu faço oração pelo rapaz que pega o lixo, os motoristas de ônibus. E uma coisa que eu escrevi aqui no caderno, que você falou, Viviane, eu gostei muito que você falou entregar nossos planos ao Senhor, né, a orar. Até coloquei, Isabel Silvana, fala da Viviane. E sobre orar e decretar. E uma coisa que eu sempre ensinei para minhas filhas e para o meu neto, né? Eu convivo mais com meu neto, porque ele mora aqui comigo, de 11 anos, que tudo a gente tem que fazer oração. Tudo a gente tem que orar ao Senhor. Eu, quando não era membro da igreja, eu sempre tinha aquele São Longuinho, né? Não sei se alguém conhece. Tudo que eu pedia para ele, hoje não, hoje eu faço minha Ou oração se não, Salaminha. e, né, pula três pulinhos, né? E, e hoje não, hoje eu perdi uma caneta, eu já faço minha oração. E eu falo a mesma coisa para o meu neto. Tinha um menino que estava querendo bater, falou para ele que ele aprende, como fala? É, em casa ele treinava boxe para chegar na escola bater nele, né? E eu fiquei sabendo isso num joguinho do Roblox, ele com um coleguinha dele que falou para mim. E eu perguntei para ele, falou, eu falei, qual é o nome desse menino, né? Aí ele falou o nome e eu peguei filho, né? Falei, Enzo, meu neto chama Enzo Leonardo. Eu falei assim, olha, vamos orar, né? Vamos orar por ele, para ele, e quando você estiver na escola também você ora, quando você estiver sozinho você ora. E hoje, assim, eles são, tipo, os melhores amigos. O menino teve aqui até falei, nossa, mas o menino é tão novo também, tem a idade dele, 11 anos. E os pais, né? O meu neto ele não sai pra rua, né? Só sai comigo, com a família, não é de rua. E, e são melhores amigos, né? Então, assim, o poder da oração. A minha filha também teve uma época, a do meio, a Jéssica Esther, ela falou, mãe, a consultora das moças, né, tal, tal, tal. Falei, filha, ora, ora. E nesse dia eu pude ter um feedback da consultora, né? Ela falou, nossa, mas a Jéssica estava tão assim, né, na sala, tal, tudo. E minha filha também veio dar um feedback para mim, né? Então, assim, eu sei que a oração é tudo. A minha vida, né? Eu sou gêmeos e, infelizmente, meu irmão voltou, né, para o Pai Celestial e eu fiquei aqui na Terra. E minha mãe fez uma promessa, tal, tudo. E até os 11 anos de idade, eles iam numa determinada santa aí que adoravam e cortavam meu cabelo, colocavam uma vela, tal, tudo. Eu sei que é a fé deles. E hoje eu estou curada, hoje eu estou bem, né? Então tudo é conforme a fé e a oração, né? A Su e depois a Natália. Obrigada, viu? Eu tinha uma pergunta para fazer, mas aí o filho de vocês apareceu e eu, eu fiquei toda arrepiada, porque quando eu olhei o filho de vocês, eu vi o quanto o Senhor ele é perfeito, né? Eu vi o Sim. quanto o Senhor é perfeito e vocês falaram, olha, hoje ele fala inglês, espanhol, não lembro qual foi a outra, Ele entende o russo, Português, inglês, espanhol, russo e está aprendendo coreano. fala português de Portugal também. E aí eu pensei assim, obrigada, e aí eu pensei em quanto Deus é maravilhoso e na capacidade que nós temos enquanto ser humanos de progredir. Mas existem só alguns serezinhos que o Senhor permitiu que viesse a essa terra e que tivesse alguma parte do cérebro um pouquinho mais aberta. E porque é um pouquinho mais aberta ao entendimento que a gente não tem, o corpo não reage de forma correta porque o ser humano não é fisicamente capaz de entender toda a glória de Deus, mas eu consigo ver que ele entende coisas e vê coisas que a gente não consegue, porque ele tem uma coisinha mais especial que o Papai do Céu botou ali. Aí eu lembrei de uma amiga minha. Eu tenho dois grandes amigos desde a infância, e um dele, e o marido, sempre dizia, pai, me ajuda para que eu possa um dia voltar à sua presença, me ajuda. E eu estou nesse ponto da minha vida, né, a não duvidar
Eu não estou falando de duvidar do evangelho, gente, não me, não me levem a mal. E há uns 7 anos atrás, ele fez uma cirurgia do coração e ele ficou sem oxigênio, o cérebro dele ficou sem oxigênio por alguns segundos, né? Hoje ele tem uma vida normal, entre aspas, mas ele voltou a ser criança, tem muita coisa, ele não é mais a pessoa que ele era antes, ele era muito firme no evangelho, a esposa dele ficou com toda aquela carga. E ela diz assim: mas uma coisa que me dá forças é saber que Deus, de uma forma que a gente não entende, ele respondeu a oração do meu marido. Porque ele sempre foi um homem muito bom e hoje ele é igual uma criança, né? E aí ela disse, e aí olhando o filho de vocês, não sei por que, eu lembrei dele. Ele disse: o meu marido hoje, eu tô com toda a carga, com todo o peso, né? Mas por algum motivo, o Papai do Céu me permitiu ficar nisso. Às vezes eu penso em desistir, mas eu olho para ele e eu penso que se eu estiver com ele, eu tenho uma possibilidade muito maior de ser exaltada. E aí eu lembrei do filho de vocês. Exatamente. Quando vocês fizeram a pergunta, qual é o desafio hoje, né? Trabalho, esqueci qual foi. Foi trabalho. Vocês botaram uma lista e eu botei lá, o maior é o desafio saúde e o último Família, era saúde, que era espiritual. o desafio espiritual. E para mim hoje é o desafio espiritual por conta das outras coisas. Porque se eu estiver espiritualmente forte, eu posso ter problemas de saúde, eu posso estar desempregada, todas as outras coisas podem estar caindo ao meu redor, mas eu continuo firme. E esses dias eu tenho orado muito. Até ontem no trabalho eu estava orando para Deus e dizendo: Deus, não me permita desistir ou duvidar da tua existência. E isso para mim é a coisa mais difícil, não porque nesse momento eu duvide da igreja ou de Deus, mas porque as outras coisas tem muitas coisas em outras áreas da minha vida que não estão como eu gostaria de estar. Então, às vezes, o nosso desafio maior é o espiritual, porque se o espiritual estiver bom, nada das outras coisas que venham nos acontecer, ela vai nos abalar. Mas, enfim, obrigada. Não valeu nem a pena a pergunta que eu ia fazer. Obrigada por ter compartilhado o tempinho do filho de vocês. Por nada. Olha que ele tem rotina de sono, tá? 8 horas ele tá dormindo e ele vai sozinho, ele desliga tudo e vai sozinho. Mas hoje ele falou assim: deixa eu ficar só um pouquinho para ouvir vocês. Então, que bom que ele pôde aparecer um pouquinho e vocês vê-lo, que ele é lindo, né? A Valentina ainda é um pouco vergonhosa, mas é linda também. Muito. Natália? Ok, obrigada, Suzana. Então, não é bem uma pergunta, né? Mas eu quero agradecer ao casal, né? E a todos também que compartilharam aqui as suas experiências. E foi muito intenso, né? Esse momento pra gente nessa live. E eu me lembrei muito, talvez seja a minha maior experiência de oração que eu tive, sabe? Foi a oração, uma das mais curtas que eu já fiz na minha vida. Eu estava passando por um momento muito difícil. Aí, na hora que eu fui dormir, eu não conseguia orar, mas aí eu me ajoelhei e falei: Pai Celestial, me ajuda. Aliás, Pai Celestial, eu não consigo orar, mas eu não quero dormir sem que o Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo saibam que eu os amo. E deixei em nome de Jesus Cristo dormir. Foi a noite mais, sabe, eu não sei como descrever. Foi a noite mais relaxante que eu tive. No outro dia, estava muito leve mesmo. E parecia, o problema não tinha mais a intensidade que ele tinha para me deixar tão para baixo, né? E foi incrível. E assim, a outra coisa que me ajudou muito nas minhas orações foi um divisor de águas. Foi uma escritura que eu já tinha sempre estudei o livro de Mórmon, mas eu nunca tinha me atentado muito para as palavras de Enos, né? Nunca tinha me atentado para aquela parte. Eu já tinha atentado pelas palavras do irmão de Jared,
tudo, mas não pelas palavras de Enos. Quando eu soube de uma característica incrível do Pai Celestial, quando Enos falou assim, Enos, sabia que meus pecados foram perdoados porque Deus não pode mentir. E o Espírito Santo, ele testificou com tanta força para mim. E eu chorava, um choro de alegria, e um choro, sabe, aquela certeza imensa que eu sinto até hoje que o Pai Celestial não pode mentir. E eu passei a confiar muito mais na minha bênção patriarcal, nas palavras das Escrituras, nas promessas que nós temos lá, e que serão que, as que já foram e as que serão cumpridas. Então, eu passei a ver que nós podemos conversar com o Pai Celestial, nós podemos ter a certeza que Ele nos ouve, nós podemos ter a certeza das bênçãos, e passei a ter a certeza também de que quando eu converso com o Pai Celestial, que sinto aquele calorzinho no coração, eu sei que a minha resposta é aquela que eu tinha durante a oração, fui pedida e queria acontecer daquela maneira, ou também já tive momentos também que eu aprendi também, depois de saber de várias conversas com o Pai Celestial, de vários retornos, eu aprendi a ouvir mais o Pai Celestial. Hoje eu escuto o Pai Celestial das coisas que Ele também quer que eu faça, né? Não só das coisas que eu falo com Ele, eu peço, mas eu também hoje eu tenho mais ciência também, não tanto como eu gostaria, né? Que eu gostaria que eu pudesse ouvir mais claramente dele, ter essa capacidade. Mas eu também sinto as coisas quando ele me pede para fazer, né? Então, é muito bom, né? Essa conversa, sim, com o Pai Celestial, muito bom mesmo, o retorno que ele dá para a gente, né? E é tão bom quando ele nos pede uma coisa e que a gente consegue fazer aquela coisa que ele nos pediu. Eu sei que nós somos realmente filhos dele. Eu sei que ele nos ama tanto, que o Salvador Jesus Cristo ama tanto também. E por isso eu tenho muita confiança neles. Muita mesmo. Porque eu sei que eu posso falhar, mas eles nunca falharão. E porque eles nunca falharão, eu sei que eles vão me ajudar sempre. E não vão me deixar no fundo do poço. E eu oro para isso, né? Que eu de mim mesma nada sou. Mas com eles, com o Salvador Jesus Cristo, com o Pai Celestial, eu sou algo maravilhoso como cada um de nós somos. Muito obrigada por tudo que vocês compartilharam, pelas experiências. Vocês são um casal lindo, uma família linda. Que o Pai Celestial possa continuar nos abençoando e a multiplicar esses ensinamentos para outras pessoas também. E que vocês continuem e todos nós possamos continuar rumos ao lar celeste. Principalmente fazendo isso, orando sempre e confiando no Pai Celestial e também que possamos aprender a ouvi-lo. Obrigada. Obrigado, irmã. Tem agora o Paulo, depois a Luciene e o Moroni. Depois eu vou dar uma lidinha no chat aqui. Teu áudio, Paulo, por favor. Então, liguei a câmera. Boa noite, irmão. Gostei muito das suas explicações ali, muito bom mesmo. E sobre o poder da oração, né? Até eu tive uma experiência hoje. Hoje eu quando estava diante do. Até o presidente estava falando, né? Tava, depois do discurso, ele pediu a palavra, o presidente destaca, daí ele. E eu me lembrei da minha bênção patriarcal que fala uma parte assim que eu devo me qualificar para buscar a ajuda do Salvador, né? Para mim conseguir vencer os desafios dessa vida, né? Em todas as áreas. E daí eu fiz naquele momento fiz uma pergunta pro em silêncio ali, claro, né? Em pensamento eu digo, Senhor, como eu posso estar mais qualificado, né? Como é que eu posso me qualificar mais ainda? Eu acredito que vamos levar a vida toda, mas das dificuldades que eu tenho passado, alguma coisa assim, né?
Aí, num ponto, aí ele disse, ele estava falando sobre um discurso, eu senti que foi bem a resposta que o senhor me deu na hora, ele foi parte dos peixes, né, que pediram para dissipar quando Jesus Cristo estava pregando, né, e falaram porque não tinha pães, não tinha alimento, então tinha que acabar aquela reunião, né, os salvadores, para trazer os pães que alguém tivesse o alimento, né. Daí o menino aquele tinha os pães e o peixe, e o Senhor multiplicou. Aí o presidente falou assim, para mim, eu senti que foi uma resposta para mim imediata ali, né? Que o Senhor, ele quer que nós, o presidente falou até assim, não importa a quantidade, o Senhor não vê, ele vê para o teu coração. E não importa a quantidade, ele só quer que você dê essa oferta, continue dando essa oferta. Então eu senti assim, que, que é para mim continuar dando as ofertas, né, para o Senhor. E é, você sempre vai ser a oferta melhor que eu possa dar, né? A régua de cada um é cada um naquele dia, naquela situação, né? Então, realmente, o Senhor responde as orações e conforta nós no momento de dificuldades, né? Todos nós passamos algumas dificuldades e naquele momento derradeiro, diante de uma cirurgia, alguma coisa assim, que você não tem certeza de nada, né? Que vou colocar na mão dos médicos, mas os médicos são os médicos e você pegar o carro e ir dirigindo, buscar, no caso seria minha filha, né? E pedir para o Senhor, eu disse, Senhor, e daí na hora vem uma escritura assim, que foi a resposta que o Senhor, eu digo, Senhor, vai ficar tudo bem, né? Eu dirigindo para buscar ela, para levar para uma cirurgia, ia ser geral, né? Então sempre tem um risco, né? E o Senhor, na hora vem, agora até não me lembro bem o livro que tinha estudado, então, as escrituras também são respostas das nossas orações, né? Por isso que nós temos que estar sempre estudando também. E no templo, quando eu vou no templo, eu sempre peço, antes Olá. de ir, eu peço assim, Senhor, eu quero ter uma experiência. Não precisa ser, né? Algumas podem ser bem simples, mas eu quero ter uma experiência. E eu chego lá, do nada alguém fala, tipo, vem, e eu sinto no meu coração e na minha mente, no meu coração, que é a resposta, aquela resposta que o Senhor, que eu pedi, né? Então, o Senhor tem muito carinho, muito amor por nós, né? Muito respeito por cada um dos seus filhos, né? Então, nós temos que continuar confiando nele, que as respostas das nossas orações, elas vão ser respondidas, se ainda não foram, no devido tempo, como tu falaste ali, né, que é no tempo do Senhor. E isso é o desafio maior, né, que nós às vezes a gente quer que o Senhor responda logo as nossas questões. A gente às vezes não tem o que eu estou fazendo de errado, né? Então seria uma pergunta, se eu pudesse só para terminar, seria uma pergunta essa: como é que a gente pode, eu sei, talvez o Teto já respondeu, né? Como é que a gente pode ter mais assim, vamos dizer, aprender a confiar mais no Senhor, porque a gente sabe que tem que confiar, mas às vezes, como somos humanos, a gente a gente balança, vamos dizer assim. Olha, é Seria interessante essa questão de confiança, né, irmão Paulo? A Viviane, ela tem um testemunho muito forte sobre isso e a maturidade dela de confiar no Senhor é muito grande. E é interessante que eu aprendi muito com ela sobre isso. Em muitas situações que aconteciam, que eu começava a apavorar, e ela falava assim: você tem que ter mais fé. Você não está tendo fé suficiente. Você precisa aprender a confiar no Pai Celestial. Aí eu falava para ela assim: mas eu estou confiando, eu confio nele, né? Ela falou: não, você não confia. Porque se você confiasse, realmente, se você confiasse, você não estaria da forma que você está. Porque você saberia com toda certeza que iria prover e resolver da melhor forma possível. Então, irmão Paulo, o que eu tenho aprendido é que confiar é se desprender totalmente. Exemplo, uma criança, né? Uma criança confia no adulto, no pai, por exemplo. Se você pedir para a criança fazer qualquer coisa, o pai, ela vai fazer. Por quê? Porque ela tem uma confiança plena em você. Então, como filhos do Pai Celestial, nós temos que ter uma confiança plena nele. E isso é muito difícil, tá? Isso é muito difícil. Eu tenho trabalhado muito na minha vida sobre isso, sobre questões profissionais, confiar realmente que o Pai Celestial vai orientar muito para o lado melhor,
questões pessoais também, mas o segredo é, temos que nos desprender, temos que realmente confiar que vai fazer o melhor para a gente. E quando a gente está começando a ficar meio preocupado, meio paranoico, significa que nós não estamos confiando. Mas quando a gente sente aquela plena paz de que o Senhor vai fazer o que é melhor para a nossa vida naquela situação, aí nós estamos confiando. Acho que é essa mais ou menos a linha. O desespero, Vivi sempre fala uma coisa, nunca seja uma alma desesperada. Nunca. Porque uma alma desesperada só faz coisa errada. E uma alma desesperada, ela não confia no Pai Celestial. Então nós temos que realmente entender. É o Espírito, irmãos. Lembra? O Espírito Santo, ele traz quais sentimentos? Tudo que provém paz, tranquilidade, amor, vem de Deus. Qualquer sentimento contrário disso não provém de Deus. Então, quando nós estamos numa situação que nós temos que confiar no Pai, estamos em paz, nós estamos confiando plenamente no Pai Celestial. Qualquer coisa contrária disso, a gente está vacilando nossa confiança e nossa fé. Acho que, não sei se consegui te responder, irmão Paulo. Conseguiu sim. Obrigado. Obrigado. De nada. Agora a Luciene, depois o Moroni. Oi, boa noite. Obrigada pelo Boa noite, irmã. compartilhamento de vocês. Irmão, eu tenho uma dúvida quanto à oração, de orar em voz alta ou em voz baixa, se faz diferença. Olha, eu vou responder com o E presidente também se há Nelson. necessidade de ficar de joelhos. O presidente Nelson ele disse sobre isso. Não importa a forma que você ora. Se você ora em voz baixa, em voz alta, em pensamento, no seu coração, deitado, de joelho, em pé. A forma que você ora é praticamente tanto faz. Agora, o que realmente importa é como você ora. Como assim? Você realmente está falando com o Pai Celestial? Você realmente está falando de todo poder, mente e força com Ele? Você está compartilhando de fato os desejos, sentimentos do seu coração? Isso que importa. Você de fato ter uma conversa sincera, A genuína, sinceridade, né? íntima, de você abrir o seu coração. Lembrem, Pai Celestial sabe tudo da nossa vida. Tudo. Tudo. Ele só espera que nós compartilhemos com Ele. Ele quer ouvir. Ele quer ouvir o que a gente tem para falar. Então, irmãos, sinceramente, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu não oro muitas vezes ajoelhado, por causa da questão do tornozelo. É uma posição que me incomoda muito. Tanto é que quando vai fazer selamento, eu faço até um sacrifício adicional para isso. Mas a forma que você ora, a intensidade que você ora, o respeito que você ora, a intimidade que você tem com o Pai Celestial é o que faz toda a diferença. E principalmente, o mais importante, irmãos, do que falar é aprender a ouvir. Aprender a ouvir é muito mais importante do que falar. Nós temos que aprender a ouvir o Pai Celestial, depois nós temos que aprender a falar com o Pai Celestial e, de novo, aprender a ouvir o Pai Celestial. Porque assim, é aquela questão assim, ó. E você não dá pausa para o Pai Celestial conversar. Lembra, uma conversa são duas ou mais pessoas. Uma é um monólogo. Então você está falando sozinho. Então deixa realmente, leva a questão, leva seus planos para o Pai Celestial. Leva suas coisas para o Pai Celestial. Lembra a Escritura? Buscai o Senhor em pensamento e, principalmente, em todas as coisas que você for fazer, consulta o Pai Celestial. Mas lembrando, irmãos, Ele quer que nós tenhamos também, que Ele deu-nos a capacidade de escolher por nós mesmos. Ele nos deu inteligência, nos deu capacidade. Tem coisas que Ele vai deixar a gente tomar a nossa decisão, porque a gente tem capacidade para isso. Mas tem coisas que vão mais além da nossa capacidade. E Ele vai nos orientar. Ele nunca vai nos deixar sem uma resposta. E muitas vezes o silêncio
é uma resposta. Muitas vezes o não é uma resposta. Então, cuidado. A forma é o menos relevante, mas como e a intensidade e a intimidade faz toda a diferença. Obrigada. Por nada, irmão. Pessoal, tem o irmão Moroni para a pergunta aí. A irmã Cláudia levantou. Possamos ser breve, porque o horário também já está dando do casal, né? E Deixa eu acessar o site. depois tem as considerações. Cadê? Tem as considerações finais deles. E depois tem as mensagens no chat também. O que está errado? Porque do irmão Moroni tá carregando, né, irmão Moroni? Tá carregando, não tem problema não. Aqui é a Vilma, a esposa do Moroni. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Gente, é um prazer. Na verdade, está sendo um prazer poder participar desta live. Fez toda a diferença aqui em casa no nosso domingo. Muito obrigada. Eu já acompanho a Viviane e o Hugo lá pelo WhatsApp. As mensagens são muito inspiradoras. Obrigada mesmo, viu? Ajuda bastante a gente. A gente sempre está olhando as escrituras. Que o Senhor possa retribuir o trabalho de todos vocês. Mas eu queria compartilhar. A Shirley colocou aí no chat que hoje ela não se sentiu bem na igreja, né? Se segurou lá e chegou em casa e desabou. E eu lembrei de uma experiência que eu tive. Eu já sou membro há 21 anos, sempre procurei fazer tudo certinho, conforme tem que ser, né? Mas eu tive um desentendimento com algumas pessoas da igreja, e não vem ao caso, né, eu falar sobre o desentendimento, e eu perdi minha recomendação por conta desse desentendimento, minha recomendação para o templo. E aquilo ali me destruiu, sério. E eu não me senti indigna de ir ao templo. E foi quando o templo de Brasília ele ia ser dedicado. E meu marido ele recebeu a recomendação e meu filho e eu não pude receber minha recomendação para assistir a dedicatória. Eu falei que absurdo isso, as pessoas que me magoaram receberam e eu não. E aí eu fiquei muito chateada, mas eu continuei firme na igreja. E certo dia eu estava lendo sobre Ana, a mãe de Samuel, e observando a história de Ana, quando ela estava orando, ela estava na frente do templo, ela não estava dentro do templo. E eu falei, o templo é sagrado até lá fora e ninguém vai me atrapalhar ir para o templo. Eu estou sem minha recomendação, mas eu irei. E eu falei, hoje eu vou ter a minha resposta. Eu vou entrar na salinha lá de espera, né? Que eu não sei, porque poucas pessoas sabem que tem uma sala de espera, gente, mesmo sem recomendação, a pessoa pode ir, que é dentro do templo, né? A primeira salinha. E eu falei, eu vou perguntar a Deus se eu vou continuar firme na igreja ou se eu vou desistir. E aí eu cheguei lá, não tem mais o quadro, eles retiraram, mas foi bem no início, né? Eu vou tentar ser breve aqui, desculpa. Tinha um quadro de Jesus Cristo segurando uma ovelha e as outras ovelhas mais distantes, né? E eu observava muito aquele quadro e orava pedindo ao Senhor para me responder, porque eu estava muito chateada, eu não estava sentindo o amor dos membros, sabe? Então, foi 90% dos membros que confiaram no que uma pessoa falaram e não confiaram no que eu estava falando. E aí, gente, aconteceu um milagre. Eu abri Mosias 24, versículo 13, que falou assim: e aconteceu que a voz do Senhor lhes falou em suas aflições, dizendo: levantai a cabeça e tende bom ânimo, porque sei do convênio que fizestes comigo, e farei um convênio com o meu povo, e libertá-lo-ei do cativeiro. E aquela escritura me respondeu que eu não tinha feito o meu convênio com o homem, eu tinha feito o meu convênio com Deus.
E entrou um rapaz autista, o Calil. Ele, lá seus 20 anos, o Calil, o autismo dele é mais sério. O Calil, ele fala pouquíssimas palavras e o Calil, ele não fica sentado em uma cadeira por muito tempo. Ele sempre está andando, ele não para. E naquele dia o Calil, ele foi a primeira vez que o Calil foi no templo. E o Calil, ele sentou do meu lado e o pai dele sentou do outro. E o Calil, ele olhava para mim com uma voz tão serena de anjo, que ele não precisou falar em palavras, ele falava com os olhos. Ele transmitia o amor de Jesus Cristo por mim. E através daquele olhar tão sereno, eu entendi que Jesus Cristo, ele estava ali comigo, ele me amava, e através do Calil, que era puro, um autista, ele tem a pureza de Jesus, sabe? Ele transmite aquela coisa, aquele espírito. E eu senti tanta felicidade naquele momento. E o Calil não queria sair com o pai dele. O Calil permaneceu 20 minutos do meu lado, sorrindo para mim, me olhando. O pai dele cochichou no ouvidinho dele para ele sair. Ele não acompanhou o pai dele. O pai dele voltou novamente para a sala. Ele ficou mais 20 minutos lá. O Calil saiu com o pai dele, voltou de novo e ficou ao meu lado. Eu sei que Jesus Cristo vive. Eu sei que Deus ouve nossas orações. E eu sei que Ele envia anjos para nos abençoar. Gente, eu vejo milagres todos os dias, todas as semanas. Os milagres, muitas vezes, eles acontecem diariamente, mas às vezes você está tão ali esperando milagres, aqueles milagres tão grandes, que os pequenos milagres passam despercebidos. E a gente tem que estar atento. Precisamos orar. Deus, ele está sempre ali a nos ouvir, mas ele espera que a gente fale com ele também e que a gente possa ouvir. E é isso que eu tenho para falar, que eu já falei demais. Foi um prazer Obrigada, irmã. mesmo participar. Nunca é demais. As crianças dormiram, tá tranquilo. Mas olha, Cláudia, a gente precisa entender uma coisa, que pessoas boas também fazem coisas ruins, infelizmente. Só que, como você bem disse, nós fizemos convênios com o Salvador, né? Com o Pai Celestial, principalmente com o Pai Celestial. Então, pessoas boas fazem coisas ruins, a gente tem que tomar muito cuidado para a nossa fé não se abalar, para a gente não se distanciar dos convênios que nós fizemos com o Senhor por conta de pessoas, porque a vida dela segue, a nossa fica estagnada, a vida dela está fluindo, nós estamos criando remorso, e a gente sabe que o remorso vira câncer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não implantar um câncer dentro de nós. E lembrem sobre isso. O arbítrio, o poder do arbítrio, ele é fortíssimo. Nós temos a capacidade de escolher qualquer coisa, inclusive ficar chateado ou não, magoado ou não. Nossa, mas eu fiquei chateada, a culpa não, é culpa sim. Você escolheu ficar magoada ou magoado, chateado ou chateada. Elder Riflin falou sobre isso. Aconteça o que acontecer, sorria. Então, quando acontecer situações, exerçam o arbítrio. Escolham. Para 30 segundos, né? Não seja uma alma desesperada. Respira. Para 30 segundos e faça a sua decisão. É interessante que quando a gente escolhe, que nós tomamos a nossa decisão, eu escolho agora pelo poder do meu arbítrio, que eu não vou ficar chateado com isso, você tomou sua decisão. Satanás não tem mais poder naquele momento de fazer nada com você. Por quê? Porque você já escolheu o que você precisava, você já escolheu seguir o Salvador. E uma coisa bem interessante também, que você poderia estar revoltada, você poderia estar com todos os piores sentimentos dentro de você, mas você escolheu estar no templo. E o mais interessante é, você tinha que estar na sala de espera e não dentro do templo. Porque, como você disse, tinha um anjo ali que também precisava de você. Porque talvez se você não estivesse lá, ele teria saído muito mais rápido. E para ele também foi uma experiência, para o pai dele também deve ter sido uma experiência fantástica. Então, como eu sempre digo, nós às vezes não sabemos, mas o Senhor sabe. Então, tá tudo certo. E que as pessoas que te fizeram ter esse sentimento, que realmente elas, né, ponderem do que ela fez também, sintam o pesar, né, e você segue a sua vida, elas vão seguir a delas e tá tudo certo. Cláudia, agora é você. Cláudia?
Cláudia Souza. Enquanto a Cláudia não aparece, eu vou lendo aqui as mensagens do chat. Vou ver, não, tem bastante mensagem. Deixa eu ver. Oi, irmãzinha, boa noite. Depois da Cláudia ainda tem alguém? É que eu não consigo levantar a mão. A minha filha não está aqui hoje para me ajudar. Pode falar, irmã. Pode falar, irmã. Primeiramente, boa noite. Eu agradeço pela mensagem que vocês compartilharam sobre a oração. Eu posso testificar a vocês que realmente a oração ela tem um grande poder. Eu estou nesse grupo do Bonde desde 2022 e antes desse grupo nós fazíamos oração, mas acho que devido à correria de muitos irmãos, né, foram se cessando as orações. Mas nesse tempo que esse grupo se reunia para estar a fazer a oração, o meu paizinho, ele tem DPOC, e com o passar do tempo, nós descobrimos que meu pai, ele tinha um aneurisma na aorta. E através desse grupo, dessas orações, que quando estávamos reunidos, quando o meu pai ele foi fazer o último exame, os médicos eles se espantaram, porque o meu pai ele não podia passar nervoso, ele não podia andar, ele não podia fazer nada, porque a qualquer momento aquele aneurisma ele podia estourar. E se ele estourasse, o sofrimento ia ser muito grande. Ele iria sofrer uma grande hemorragia por dentro do seu organismo. E quando o exame foi feito, os médicos não acreditaram. Mas a minha família, nós sabemos que também, através de nossas orações, o Pai Celestial, ele curou meu papai. E quando, nesse meio termo, quando neste grupo estávamos a orar, eu recebi uma mensagem em meu coração. Você tem fé em mim, minha filha? Aí, em meu pensamento, enquanto isso o irmãozinho estava orando, eu não vou recordar o nome dele. E eu falei, tem, meu pai, em pensamento. Aí ele falou, mas mesmo assim, se o milagre não for concedido, se eu não conceder este milagre, você ainda vai continuar tendo fé em mim, minha filha? E eu me desconcentrei da oração do irmãozinho, fiquei em silêncio. E aquela voz ainda no meu ouvido, você ainda vai ter fé em mim se eu não conceder o milagre? Aí eu falei, Senhor, que seja feita a vossa vontade. E nesse dia, eu passei a noite em claro, mas a resposta veio, porque os médicos se surpreenderam. E meu papai hoje está conosco aqui. Pessoal do bonde, sul, vamos voltar às orações. Porque através dela o Senhor nos concede grandes milagres através de nossa fé. Mas também devemos estar preparados para que se o milagre não for concedido, mas não foi por nossa negligência nem nada, porque é o nosso Pai Celestial que nos rege. Ele nos comanda, Ele nos guia, Ele nos orienta. Devemos ser obedientes, seja qual for a resposta. Eu não sei se eu levo aquele sussurro em meu ouvido como, desculpa, como um questionamento, dúvida, mas eu sei que ou se ele estava me testando, mas independente de tudo, eu creio no meu Deus vivo, eu creio no meu Salvador, eu creio no amor que ele tem por mim, pela minha família, por de cada um que está aqui. Voltemos a orar, irmãos. A nossa vida é corrida, mas eu recordo uma vez que o presidente Nelson, ele chegou e falou assim, você não tem um segundo para estar a falar com o seu pai? Você não tem um segundo para estar a falar com o seu próximo? Nem que seja uma oração de 1 minuto, 5 segundos, mas se é de coração, o Pai Celestial ele vai estar ouvindo. E é isso que eu gostaria de compartilhar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito obrigado, irmã. Muito bom. Deus fazendo milagres.
Irmã Cláudia? Ô, Cláudia. Claudinha, O Hugo e a Vivi, eles foram da minha ala aqui no Jardim Botânico, Isabel e Sul. Então, nós temos uma longa história, né? Longa. Muita Que bom ministração. ver você. Ó, a minha experiência vocês já devem saber, né? Eu vou falar sobre a Marcela, bem rapidinho, um resumão, e depois, se vocês desejarem, eu posso convidar os pais dela para virem falar dos milagres, né? A minha sobrinha sofreu um acidente, ah, vai fazer 14 anos. E uma coisa interessante que na época do acidente, nós não tínhamos noção da gravidade, né? Quando todos, enfim, soubemos que era um caso que para os médicos não tinha solução e ela já tinha passado por 3 cirurgias na cabeça para colocar ela fez uma aqui no início, uma aqui e outra aqui, assim, que colocava o termômetro para medir a temperatura do cérebro. E acho que na terceira cirurgia, o médico disse assim: a Marcela é um milagre. E aí a minha cunhada criou a página no Facebook, O Milagre por Marcela, por causa dessa frase que ele disse: a Marcela é um milagre, porque não era para ela ter sobrevivido da primeira cirurgia, não era nem para ela estar aqui mais. Então, como o tema hoje é sobre oração, a A Vivi comentou que lá em Rondônia, muitas pessoas, a cidade inteira praticamente se mobilizou em oração a favor dela, né? Isso. E aqui em São Paulo, Rio, o Brasil, fora do Brasil, os amigos também se mobilizaram em favor da Marcela. Junto com a minha sobrinha, tinha uma outra paciente também, que os pais tinham tirado a tela de proteção da janela da sala, resolveram tirar a tela da janela, mas não sabiam que a filha era sonâmbula. E um certo dia, uma certa noite, a filha se atirou da janela, né? E essa menina chegou lá toda quebrada, ela só não bateu a cabeça. O contrário da minha sobrinha, que chegou toda inteira e bateu a cabeça. Aí o médico disse: mas antes a Marcela tivesse batido, se quebrado toda, porque nós tínhamos certeza que ela ia poder voltar a ter a parte neurológica dela funcionando. A Marcela ficou em coma uns 4 meses. Quando ela saiu do coma, ela é um bebê, é um bebê. E a outra coleguinha dela que ficava do lado dela saiu do coma logo depois. Tanto uma quanto a outra sofreram lesões sérias. E essa jovem, ela não era membro da igreja, mas todos, junto com a Marcelinha, todos oravam aquela mesma oração, jejum, idas ao templo, e muitas pessoas naquela época que estavam fracas na fé, estavam inativas, relataram para nossa família que voltaram a orar, voltaram a jejuar, voltaram a frequentar a igreja, porque sentiram que aquele era o momento de voltar. Então, muitas vezes vai acontecer algo na nossa vida drasticamente que nós vamos entrar em pânico, vamos questionar a Deus, né? E isso é natural, porque nós somos ainda imperfeitos, né? Mas uma coisa é certa, tudo tem propósito nessa vida. Eu ainda não sei todas as coisas, mas eu sei que o acidente da Marcelinha teve um propósito para muitas pessoas. E muitos voltaram a orar, testificaram
do amor do Salvador por eles. Eu achei isso incrível. Muitas pessoas com a fé fraca se fortaleceram, porque a corrente era a corrente de oração. Então, eu sei que o Pai Celestial, ele nos ouve, ele nos ama, em meio a qualquer tipo de tribulação, seja semelhante à dessa da irmãzinha que compartilhou ou dos outros irmãos. Ele vai nos ouvir, ele tem uma resposta. Como o Hugo disse, a resposta às vezes é o silêncio. E tudo bem, é isso. Para aquele momento é o silêncio. Para as outras, vão vir gradativamente. Então, nós temos esse testemunho. E uma vez o penúltimo presidente do centro de visitantes, ele encontrou nossa família no corredor lá do centro de visitantes e ele sentiu que ele devia falar algo para eles. E aí ele disse: Olha, depois que a minha cunhada compartilhou esse momento, né, da nossa família, ele disse: Jesus Cristo, ele caminha pelos corredores da sua casa. E ali foi algo que reconfortou o coração do meu irmão e da minha cunhada e dos meus sobrinhos. A Marceline, ela continua em estado vegetativo, ela já teve vários tipos de sequelas, várias coisas já aconteceram, mas eu digo uma coisa para vocês, a menina é muito forte. Ela fez a investidura dela esse ano e gente, foi um espírito tão doce, tão delicado. A sessão foi fechada somente para a família e alguns amigos, e a nossa preocupação era dar alguma crise, né, nela, porque ela não pode ficar muito tempo sentada, ela usa aparelhos, e por incrível que pareça, eu dizia assim para minha cunhada, ela se comportou como uma lady. Ela, sabe, e o irmão oficiante dizia assim: se vocês quiserem, a gente dá uma paradinha para dar para poder continuar depois, não tem problema. Hoje o tempo é dela, pois ela se comportou tão bem que a sessão seguiu num determinado tempo, tudo deu certo. Ela voltou para casa em paz e foi algo assim, parecia que nós estávamos andando, pisando nas nuvens, de tão especial que foi. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, irmãos. Nossas provações, elas estão aí. E nós precisamos passar por elas porque nós precisamos ser lapidados, né? Essa, esse é o meu testemunho e a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É incrível mesmo, né? Porque até hoje eu presto meu testemunho sobre a Valentina e eu ajudo muitos gestantes que passam pela mesma situação que eu passei há 11 anos atrás. E a minha ginecologista até hoje ela fala: Vivi, tá aqui o telefone de tal pessoa, liga para ela, presta seu testemunho. E quando eu vejo também toda a evolução do Miguel, quando eu vejo outras famílias atípicas, eu falo: Senhor, eu sou muito grata, porque o meu filho, ele tem uma evolução assim gigantesca. Não é fácil, não é fácil, mas eu tenho uma família que é surreal, né? É uma família que tá ali orando, tá com a gente. E o Miguel, ele é extraordinário. Eu falo assim que ele é o puro amor de Cristo. Então, realmente, o Senhor, ele nos transforma. Quando acontece algo difícil na nossa vida, eu nunca murmuro, né? A Cláudia, ela conhece a Débora, né? E mesmo antes de eu ser mãe atípica, quando eu era das moças, tinha a Débora, que é uma criança, né, que tem suas condições, e eu sempre estava ali do lado dela, e eu sempre falava assim: você é capaz. E comigo ela fez o progresso pessoal das moças, né? Eu sempre estava ali com a mãe dela, e o Senhor já estava me preparando e eu nem sabia. Eu falo que o Senhor nos prepara, né? E hoje, sendo mãe atípica, eu posso ajudar tantas outras famílias, porque eu consigo entender o que elas vivem, o que elas passam. E o Salvador ele é incrível. Obrigada. Eu vou ler aqui o chat.
de baixo para cima. É, a Daniela, gente, obrigada pela mensagem maravilhosa. Preciso sair agora. Boa noite. Boa noite, Gabriela, Daniela. A Margarete falou uma escritura, Romanos 8:28. A Clau não, a Su comentou que temos atividade quinta-feira e sexta-feira e sexta. Para Shirley, que deu boa noite também, que acorda cedo da manhã, e gratidão pela live. O irmão, né, e a irmã Viviane Cacheta compartilharam o link do WhatsApp, tá bom? Lá no grupo do Bonde da Madrugada eu já tinha compartilhado no grupo, né? Mas quem não tá no grupo também pode pegar aqui, ó. Eu acho que a Carmen que perguntou, talvez ela não esteja no grupo do WhatsApp lá do Bonde da Madrugada. O Moroni, a esposa, colocaram pura verdade. A Ítala falou terceiro NEP 22 e Éter 12. Ah, o M aqui, acho que é o irmão Moroni, levantou a mão. Aí algumas pessoas comentaram espiritualidade, Maria José, espiritualidade. Acho que é da enquete, né? Aí a Moroni colocou a Shirley. Cirlei, acho que falou para uma irmã, leia Amosias 24, 13 a 16. Essa escritura eu li dentro do templo e foi a escritura que me fez continuar firme. O que ela até comentou, né, aí na fala dela acho que antes da Cláudia. Não, quando o Moroni. E a Shir também pegou e falou assim, foi um dia tumultuoso, senti vontade de ir embora da igreja, mas fiquei firme. Quando cheguei em casa, desabei. Nessa live foi respondido tudo. Cadê? Moroni, amei vocês, fizeram muita diferença no nosso dia. Que é a esposa da irmã, acho que é a esposa da irmã Shirley, eu acho, né? Depois confirma aí, se não é. A Antônia, sim, Cacá. Moroni precisava ouvir essas palavras. Moroni, porque acabou. Luciene. E aí, amém. Amei a live de vocês, gratidão. O Miguel é muito lindo, Marilene falou. Luciene, sou autista, tive o diagnóstico de tardio, acho que é isso. E aí, o Márcio falou, obrigado pelas mensagens. Margarete, excelente live. Esse foi o motivo da queda do povo de neve. Falou sobre orgulho, né? Estava falando sobre a pergunta. A Carmen também falou, somos mais humildes e deixar o orgulho de lado. Sermos mais humildes e deixarmos o orgulho de lado. E aí tem as alternativas aí que responderam, A, B, C, e assim vai. Cada um das enquetes que vocês compartilharam com a gente. E uma coisa assim, que antes do comentário finais de vocês, realmente o senhor prepara. Quando a irmãzinha antes da Cláudia falou, saiu lágrimas nos meus olhos. Ela falou sobre o pai dela, né? E antes do falecimento do meu pai, né, que foi uma imprudência dele, e o Senhor, ele me preparou, né? E assim, eu até estava lembrando, falei assim, nunca fui ao templo de sexta-feira, ainda mais à noite, né? Eu sempre vou para o templo aqui de São Paulo, Francisco Morato, é, durante o dia, de sábado, de semana, durante o dia. E nunca fui à noite, né? E nessa semana, antes do meu pai faleceu, numa quarta-feira, 23 de outubro de 2019, e eu fui na sexta-feira, então eu sei que ele me preparou, né? Eu fui ao templo com um casal, com dois casais, e, e ele me preparou para que creio que ele saberia, né, que meu pai, pela imprudência dele, iria, em vez de passar pela passarela, ele pulou, né, o muro da pista e acabou sendo atropelado. E eu sei que foi um preparo, ele me preparou para poder a viagem que meu pai fez aí. Se vocês puderem dar considerações finais de vocês, tá bom? E gratidão, gratidão mesmo. E assim, quando, agora eu sou administradora, né? Mas antes mesmo de não ser, eu sempre perguntava para o senhor quem eu posso, né? Trazer para o bonde, né? Porque assim, uma espiritualidade, eu sempre vi, também já vi a filha de vocês lá no grupo, assim, que, que, que família, né? Que espiritualidade que vocês têm. Continue assim, né? Obrigada pelo tempo que vocês
tiveram aí o horário que estamos aí também, que tiver. Agora as suas considerações finais. E Cláudia, você faz oração pra gente no final, por favor? Do término. Cláudia Souza. Quero muito agradecer pelo convite. Foi muito especial estar com vocês. Realmente que a gente possa confiar no Pai Celestial, sabe? Satanás, ele não está de brincadeira. Ele sabe que o tempo dele está contado. Então, ele realmente vai querer destruir todos, né, tudo e todos. Ele não vai entrar nas famílias pela porta da frente. Porque ele sabe que é mais difícil, mas qualquer fresta que a gente deixar em aberto, ele vai entrar. Então, que a gente não deixe esse espaço para ele. Que realmente a oração ela possa ser constante dentro dos nossos lares, aonde quer que estejamos, ela possa fazer parte de nossas vidas. O Pai Celestial, ele ama, ele conhece cada um no seu individual. Ele vê, ele ouve tudo, ele sabe de tudo. Então, que a gente possa descansar no Senhor. Que a gente possa confiar no Salvador Jesus Cristo. Ele não veio a essa terra à toa. Né? Ele veio por um propósito divino e ele conseguiu concretizar o plano do Pai Celestial. Então, que realmente a gente possa ter em mente aonde nós queremos estar e chegar. O Pai Celestial, ele nos ama. Orem, decretem na vida de vocês. Decretar não significa que nós sabemos de todas as coisas, mas nós sabemos de quem somos filhos. Nós sabemos quem é o nosso Pai. E ele realmente nos conhece e ouve nossas orações. Ele nos conhece no íntimo. Ele sabe o desejo do nosso coração. E sempre lembrem, coloquei no chat para vocês um desafio para hoje, tá? Hoje, antes de dormir, primeiro, agradeça por 3 bênçãos. A segunda coisa, fazer uma pergunta sincera ao Pai Celestial. A terceira coisa é permanecer alguns minutos em silêncio após a oração, para vocês, sim, ouvirem a resposta, os sentimentos. E quarto, pensar nas redes que estão prendendo para seguir o Salvador e deixar essas redes. Eu sei que o Pai Celestial, ele sabe quem nós somos. Ele tem um amor profundo por nós. Eu sei que o Pai Celestial, ele tem um profeta aqui na Terra que sabe quem nós somos. Na missão, eu aprendi sobre isso. Eu perguntava se o presidente Hinckley sabia quem eu era. Se realmente, aquele profeta, será que ele sabe realmente quem todos somos? E foi interessante que no Natal eu recebi um cartão. Eu nunca recebia cartas na missão, que a família não mandava. E nesse Natal específico eu recebi uma carta. E foi tão interessante que vinha Helder Cacheta, deseja um Feliz Natal, etc, etc. E no final estava assistindo, assinado Presidente Hinckley. Ninguém sabia. Mas naquele momento foi uma resposta para as minhas orações. Deus sabe quem somos. Jesus Cristo, ele tem um amor profundo por nós. Nós temos um profeta que sabe das nossas necessidades, que ele realmente vai nos ajudar a seguir um caminho melhor. Nós amamos vocês, somos muito gratos pelo convite. Nós deixamos uma bênção sobre vocês, sobre qualquer coisa que vocês estejam passando nesse momento. Lembrem, Pai Celestial, ele vai resolver, seja nessa vida ou na próxima. Em nome de Jesus Cristo, amém.